Ficar milionário com salário mediano não é sorte. Se você começar cedo o suficiente, tiver o plano certo, vai chegar lá quase sempre. A matemática mostra que se você conseguir guardar e investir R$ 500 por mês, chegar ao 1 milhão investido é inevitável, dado o tempo suficiente. Então, por que tanta gente não chega lá? Segundo os dados do Banco Central, menos de 3% dos brasileiros têm 1 milhão ou mais em investimentos. Na minha opinião, existem vários fatores que explicam isso, mas raramente tem a ver com o tamanho do seu salário. Os dois fatores que te tornam milionário são, primeiro, o que você faz com o seu dinheiro, segundo, quanto tempo você tem. Esses são os determinantes finais de quanto patrimônio você vai construir. Hoje eu vou te mostrar os 4 pilares que transformam um salário mediano em um patrimônio de 7 dígitos. E para deixar isso mais concreto, eu vou usar um exemplo ao longo de todo o vídeo. Vou chamar essa pessoa de Carlos, o eletricista. Ele mora em São Paulo, ganha 5 mil por mês como eletricista, que é próximo ao salário mediano do trabalhador formal brasileiro. É um homem comum que nunca vai ter uma renda muito acima da média, mas você vai ver exatamente como uma renda ordinária se transforma em mais de 1 milhão. Antes de entrar nas estratégias, precisamos definir o ponto de partida, porque salário mediano é um dos números mais mal compreendidos em finanças pessoais. Se você pesquisar qual é o salário médio do brasileiro, vai ver números que parecem altos, porque a média aritmética soma a renda de todo mundo e divide pelo número de pessoas. O problema é que o número pequeno de pessoas com renda muito alto puxa a média para cima e distorce o resultado. O número que representa de verdade o trabalhador comum é a mediana, ou seja, o ponto onde a metade das pessoas ganha mais e a metade ganha menos. No Brasil, o salário mediano do trabalhador formal fica em torno de 3 a 5 mil brutos por mês, dependendo da região e do setor. O Carlos, o nosso eletricista de São Paulo, está exatamente nessa faixa. Agora vamos construir o Carlos como milionário, começando pelo pilar 1. Pilar 1. Proteger a diferença. Parece simples, mas muita gente tem dificuldade com esse fundamento. A diferença é o espaço entre o que você ganha e o que você efetivamente guarda. Se o Carlos ganha 5 mil por mês e gasta 5 mil por mês, a diferença é zero. E a verdade desconfortável sobre o dinheiro é que muitas pessoas não têm esse gap entre o que ganha e o que gastam por causa do comportamento com o dinheiro. Quase nunca é uma grande compra desnecessária que destrói esse espaço. Quase sempre são os pequenos gastos que se acumulam ao longo do tempo. Talvez você peça delivery 4 vezes por semana. Talvez tenha um saldo no cartão de crédito acumulado juros de 400% ao ano. Talvez você tenha escolhido um apartamento com R$ 300 a mais de aluguel que você achava que cabia no bolso. Todas essas pequenas decisões somam muito dinheiro que vaza da sua conta e, portanto, vaza dos seus investimentos. A ideia mais importante de todo pilar é que essa taxa de poupança vai importar muito mais do que o seu salário, especialmente para quem tem uma renda mediana. Tem um conhecido que é diretor de uma empresa de tecnologia. Em 2024, ele estava ganhando em torno de 40 mil por mês. Numa conversa, ele me contou que estava tendo dificuldade para fechar as contas no final do mês. Parece absurdo esse nível de renda, mas quando você olha os gastos dele, começa a fazer sentido. 2 filhos em escola particular, financiamento imobiliário acima do que a renda comportava confortavelmente, 3 carros com parcelas. Ele deixou o padrão de vida crescer fora do controle e quando chegou nesse patamar de gastos, não conseguia mais voltar para trás. Esse diretor de tecnologia ganha em um mês o que o Carlos, o eletricista, ganha em mais de 8 meses. Mas é o Carlos que guarda 15% dos seus 5 mil, que efetivamente acumula mais no final do dia. Taxa de poupança é o fator mais importante. Se você está acompanhando esse conteúdo e está fazendo sentido, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Toda semana tem conteúdo que pode mudar o resultado financeiro da sua vida. Agora, ações práticas para o pilar 1. Primeiro, anota quanto você está gastando versus quanto está ganhando e descobre qual é a sua folga real. Segundo, não ignore os pequenos gastos. Sempre existem formas de economizar de forma consistente que aumenta essa folga. Por exemplo, o supermercado tem aplicativos com cupons e promoções que podem gerar economia real se você usar com consistência. Ligar para as operadoras do teu plano de celular ou internet e negociar pode reduzir contas fixas sem você abrir mão de nada. Acompanhar os gastos do extrato, mesmo que 10 minutos por semana, traz consciência financeira que naturalmente reduz desperdício. Pilar 1 não é sobre ser mão fechada, é sobre ser intencional com o destino do dinheiro e entender que a taxa de poupança importa. Pilar 2. Investir de forma agressiva e consistente. O que importa muito mais do que o que você investe. Vamos rodar os números reais do Carlos.
Digamos que ele guarda 10% da renda líquida, ou seja, em torno de R$ 500 por mês. Veja que os R$ 500 por mês se torna dependendo de quando ele começa, considerando 15% ao ano de retorno médio, que é um benchmark alcançável com uma carteira diversificada entre renda fixa e renda variável bem estruturada. Se o Carlos começa aos 25 anos, ele tem 1,7 milhões acumulados aos 65. Se começa aos 35, 850 mil aos 65 anos. Se começa aos 45, 360 mil aos 65. O atraso de 10 anos, dos 25 para os 35, custou quase 850 mil. Por isso é tão urgente começar. Mas se você tem 40 anos ou mais, não quero que você pense que é tarde demais. Enquanto o tempo é o superpoder do Carlos jovem, quem está acima dos 40 pode puxar a alavanca da taxa de poupança. Se você tem 45 anos e já tem algo guardado, por menor que seja, esse dinheiro já está crescendo. Se você dobrar o aporte para 1.000 por mês, a partir dos 45, consegue chegar em aproximadamente 700 mil aos 65. Se começar do zero absoluto aos 45, 1.000 por mês termina em torno de 400 mil aos 65 e próximo dos 600 mil aos 68. Não é o mesmo resultado que quem começa aos 25, mas é uma aposentadoria construída com método, não dependente do INSS. Ação prática para o pilar número 2. Primeiro, abra uma conta em uma corretora e comece a investir em renda fixa como ponto de partida. CDB, LCI, LCA, Tesouro, Selic. São investimentos seguros, acessíveis e que você começa com pouco. Segundo, configure uma transferência automática para que os investimentos saiam antes de você ver o dinheiro. Se depender da tua memória ou da sua motivação naquele dia, vai haver meses que não acontece. Automatize e tire a decisão da equação. Agora, se você já guarda 10% e está assistindo isso pensando que já está bem, o desafio para você é ir além. Se o Carlos subir de 10% para 15% ou 20%, os números mudam completamente. Com 15% de taxa de poupança, 2,5 milhões aos 65. Com 20%, mais de 3,3 milhões. O maior inimigo do Carlos ao longo desse caminho vai ser a inflação do estilo de vida. Toda vez que ele receber um aumento, vai ter que escolher entre inflar o padrão de vida ou guardar mais. A maioria das pessoas infla a vida. A armadilha é que é muito fácil subir o padrão de vida e extremamente difícil voltar atrás. Toda vez que o Carlos receber um aumento, a meta é manter o estilo de vida igual e direcionar o extra para os investimentos. Dessa forma, ele não só vira milionário, ele vira multimilionário. Pilar 3. Usar o tempo como aliado. Não podemos criar mais tempo. É o único recurso que não pode ser comprado. Em termos de investimento, o tempo trabalha a seu favor, porque quanto mais tempo você fica investindo, mais dinheiro você faz. E o final de qualquer gráfico de juros compostos é onde os ganhos exponenciais começam a acontecer. Vamos olhar o Carlos de novo. Ele investe 500 por mês e tem um retorno de 15% ao ano. Nos primeiros 10 anos, o crescimento parece modesto. O patrimônio está crescendo, mas ainda não atingiu aquela velocidade de escape. No ano 10, o saldo acumulado está em torno de 120 mil. No ano 20, 680 mil. No ano 30, 2 milhões e 100. Nos 4 anos seguintes, dos anos 30 ao 34, ele acumula mais do que acumulou nos primeiros 20 anos. Isso deveria ilustrar que os juros compostos atingem um ponto de inflexão muito tarde na curva. O que significa que a paciência é literalmente a maior estratégia de investimento que existe. É um conceito difícil de internalizar porque exige fé de que a matemática vai funcionar antes que os resultados sejam visíveis. O maior exemplo disso nos tempos modernos é o Warren Buffett. Ele tinha em torno de 3 bilhões no seu 60º aniversário. Hoje tem mais de 146 bilhões. E o fato que quase ninguém menciona é que mais de 99% da sua fortuna foi construída depois dos 50 anos. Ele já era um investidor de sucesso aos 26, 30, 33, 37. Mas como qualquer gráfico clássico dos juros compostos, todos os ganhos estão no final. Agora, uma coisa sobre o tempo e investimento. Os juros compostos só funcionam se você não interrompe. Uma das formas mais comuns de interromper os ganhos é vender os investimentos quando o mercado cai. As pessoas fazem isso por vários motivos. Talvez precise do dinheiro para uma emergência, uma compra grande, ou simplesmente vendem porque ficaram em pânico. O crescimento do seu patrimônio é influenciado de forma pesada por estar investindo nos melhores dias do mercado. E você não pode se dar o luxo de perder esses dias. Os dados mostram que se você perder os 10 melhores dias do mercado em 20 anos,
o seu retorno cai de mais de 50%. Perder 20 ou 30 dos melhores dias resulta em 70% e 85% menos de retorno, respectivamente. E quando que os melhores dias acontecem? Os dados mostram que bons dias geralmente aparecem durante mercados ruins, aproximadamente metade das vezes. Um bom dia aparece durante um mercado em queda. A pessoa que vende em pânico para se sentir segura está matematicamente garantida de estar de fora exatamente nos dias que construiriam o patrimônio dela. Por isso, o maior passo prático para o pilar 3 é o seguinte: quando o mercado estiver passando por um momento turbulento, não faça nada. Se você conseguir simplesmente não vender em momento de pânico e ficar investindo mesmo em momentos difíceis, é provavelmente a decisão mais rentável que você pode tomar no longo prazo. Pilar 4. Não vazar retorno e aproveitar dinheiro grátis. Esse pilar tem duas partes. A primeira é evitar taxas. A segunda é aproveitar benefícios que muita gente ignora. Em relação às taxas, quando você investe em fundos, presta atenção na taxa de administração. A taxa de um fundo ativo pode ser de 1 a 2% ao ano. Parece pouco, mas ao longo do tempo o impacto é enorme. Um fundo que cobra 2% ao ano sobre 100 mil vai consumir 2 mil por ano. E o que dói, na verdade, não é o valor desse ano. São esses 2 mil que deixam de compor para você pelo resto da vida. Para ilustrar, o Carlos, nosso eletricista, se investir R$500 por mês com um retorno de 15% ao ano durante 35 anos, chega a aproximadamente 1.700.000. Agora, se ele pagar 1,5% de taxa ao ano para um fundo com resultado equivalente, ele termina com cerca de 400 mil a menos, chegando a aproximadamente 1,3 milhões. A diferença é 400 mil que foram para o bolso do gestor do fundo, não para o bolso do Carlos. Isso não significa que toda taxa é injustificada. Uma boa gestão profissional que entrega resultado consistente pode valer muito, mas se você está pagando taxa alta por um produto que essencialmente replica o mercado, está deixando dinheiro na mesa. A segunda parte desse pilar é aproveitar o que já existe. No Brasil existem vantagens fiscais que muita gente ignora completamente. LCI e LCA são isentas de imposto de renda para a pessoa física. CRI e CRA também. Dividendos de ações brasileiras são isentos. Em patrimônios maiores, a composição da carteira para maximizar a parcela isenta pode representar dezenas de milhares de reais a mais por ano. Se a empresa onde você trabalha oferece alguma forma de previdência complementar como contrapartida do empregador, aproveita. É literalmente dinheiro gratuito sendo adicional ao seu patrimônio. Não aproveitar esse benefício é o equivalente a recusar parte do salário. Agora vamos juntar tudo. Os 4 pilares têm uma coisa em comum. Você consegue identificar? O primeiro foi proteger a folga. Garantir que existe uma margem saudável entre o que você ganha e o que você gasta. O segundo foi investir de forma agressiva e consistente. Não significa comprar ações arriscadas. Significa investir em bons ativos ao longo de um período longo. O terceiro foi usar o tempo como aliado. Se você não tem tempo suficiente, compensa aumentando a taxa de poupança. O quarto foi não vazar retorno e aproveitar os benefícios disponíveis. Você notou o que não está presente em nenhum desses pilares? Eu nunca disse que você precisa ganhar mais. O Carlos, o eletricista de São Paulo, nunca ultrapassa uma renda muito acima da média, mas chega a 1 milhão mesmo assim, por causa do comportamento e da paciência. Quero ser honesto sobre uma coisa, não vou fingir que é completamente simples. Se você mora em uma cidade cara com uma renda mediana, vai ser mais difícil ter um espaço entre o que ganha e o que gasta. Se for o seu caso e você ainda não conseguiu criar esse espaço, a sua primeira batalha não é a parte de investir. É simplesmente encontrar essa folga. Isso pode significar rastrear cada gasto e cortar os maiores, buscar uma moradia mais acessível ou, nesse caso específico, criar uma renda extra. Para executar esse plano, você precisa dar folga. Mas uma vez que ela existe, a questão não é mais se você vai virar milionário. A questão é se você quer 1, 2 ou 3 milhões. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e manda para alguém que ainda acha que não vai chegar lá por causa do salário. Porque esse vídeo prova que o salário é o menor dos problemas. O comportamento é o que define. Se você quer dar o primeiro passo de verdade nos investimentos, eu criei um evento gratuito chamado Intensivão da Liberdade Financeira. É onde eu pego tudo que você viu nesse vídeo e coloco em prática com você, mostrando exatamente onde colocar o seu dinheiro de acordo com o que você tem hoje. É gratuito, é online e é o começo do método que já mudou a vida de milhares de pessoas. O link está aqui na descrição, clica aqui, faz a sua inscrição e eu te vejo lá.